Graça e paz. Graça e paz. Ok, parece que agora tem gente. Eu agradeço ao Senhor pelo tempo que tenho estado aqui em Telêmaco, desde sexta-feira, tentando enxergar um pouquinho do livro de Apocalipse, um dos livros que teve grande dificuldade de entrar no cânon. Ele só chegou a ser aprovado de fato no quarto século, por causa da singularidade de Apocalipse. Ele é um livro extremamente infantil e extremamente difícil. Ele é tão simples que é complexo. A linguagem simbólica deixa a gente meio estonteado. E nós temos uma mente quadrada, uma mente reduzida em espaço e tempo. Nós temos dificuldade de sair, até que no capítulo 1 e 2 e 3 a gente até transita com certa facilidade. Mas quando o Senhor Jesus chama João para subir e olhar de cima a partir do quarto capítulo, nós temos dificuldades de entender a singeleza do livro de Apocalipse. Não é um livro que fala de caos, de desordem, de catástrofes. É um livro que fala da supremacia de Cristo, da sua obra, da sua excelência. E eu tive muita dificuldade de ler Apocalipse no princípio. Eu já falei isso para vocês há algum tempo atrás, que eu fui pastor sem ser nascido de novo. Eu fui criado na igreja. O fato de alguém ser criado na igreja não significa nada. Depois eu fui batizado, eu entrei cobra enxuta e saí cobra molhada. Mas continuava com a mesma natureza. E só aqui em Londrina, já pastoreando 1 ano e meio, Deus, em sua infinita graça, me fez uma nova criatura. E antes eu tentava ler Apocalipse, eu achava que era parecido com o livro As Portas da Percepção, de Huxley, que era uma coisa mais de baseado, que o João teria fumado um tanto e teve uma... Eu estou falando sinceramente, eu não compreendi Apocalipse. Mas quando os seus olhos são abertos, como o de Paulo foram abertos, você começa a verificar a excelência desse livro. E eu agradeço ao pastor João, pastora Sônia, pelo convite, estarmos aqui abrindo a palavra do Senhor juntos. E hoje eu queria pensar, vou falar à noite sobre o maior culto de todos os tempos, que é o capítulo 5 de Apocalipse. Nós temos visto que o livro de Apocalipse ele é dividido em 3 verbos. O que você viu, João, as coisas que são, João, e as coisas que vão acontecer. E o capítulo 1, ele viu a excelência do Cordeiro, aquele que tomou a forma humana, tomou a carne humana, aquele que foi para a cruz, morreu, mas não morreu sozinho. Aquele hino que diz que sozinho só foi que meu Jesus suportou a cruz, não é verdadeiro.
Ele não morreu sozinho. Assim como Adão não pecou sozinho, por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Em Cristo, ele atraiu o seu povo para morrer juntamente com ele e ressuscitar em novidade de vida. Então, a excelência do Cordeiro, ali no capítulo 1, é maravilhosa. Depois ele fala das 7 igrejas, e ontem, muito rasamente, nós passamos assim por elas, porque as 7 igrejas são maravilhosas para contar a história da igreja, desde o 1º século até o século 21. Elas estão falando sobre a obra do Cordeiro na sua estrutura. Eu quero pensar hoje o versículo 6 do capítulo 5 de Apocalipse. Então vamos dar uma olhadinha nele. Obrigado, pastor João, ter tirado já a tampa do copo. Apocalipse. Eu vou marcar o horário aqui, meus irmãos, mas se passar um pouco, vocês tenham paciência. Depois, ó Pai, abre os nossos olhos. Dá-nos a graça de enxergar esta realidade maravilhosa do Cordeiro. Em nome do Senhor. Amém. Esquisita essa figura, né? Isso, hoje à noite a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Quando João é chamado por Jesus para entrar nos páramos celestiais e ver a realidade a partir dali, ele começa a chorar. Porque ele viu o livro selado com 7 selos e não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro. E ele começa a se desesperar. E um dos membros daquele momento diz: não chora. Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. E ele vai abrir o livro. E, diante disso, ele olhou para um lugar que seria o trono. E quando ele olha, ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro ferido, como se tivesse sido morto. E aí nós temos 2 possibilidades. O ancião deu uma informação errada, ou João olhou para o lugar errado, porque ele falou de leão, e ele viu um cordeiro. Que história é essa? É que há 2 planos da redenção. O primeiro plano é o cordeiro. E o segundo plano, quando ele voltar, é o leão. Mas quem venceu foi o cordeiro. E é isso que nós precisamos entender. Apocalipse descreve essa visão do Cordeiro de uma maneira simbólica. Nós não temos palavras para descrever a 4ª, a 5ª, a 6ª
a sétima, a oitava e, segundo os estudiosos da física quântica, até 500 dimensões eles já estão usando hoje. Eu só conheço 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Mais nada. Mas Paulo falou de uma 4ª dimensão. O amor tem comprimento, ele tem altura, tem profundidade e tem largura. Isso está lá em Efésios. E eu não sei descrever as coisas que estão além da altura, largura e comprimento. Eu só sei a profundidade, eu não enxergo. Eu não percebo. Essas dimensões estão além. E não há linguagem que descreva a realidade espiritual, senão similitudes, semelhanças, parecença, alguma coisa que indique. E ele aqui levanta nesses símbolos, ele diz que o cordeiro tem 7 chifres. Tem 7 olhos. E tem 7 espíritos. E o que significa isto? Chifre são símbolos de poder e autoridade. Quando você lê o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, você vê que o chifre tem sempre a simbologia de poder e autoridade. O fato do cordeiro ter 7 chifres indica a sua perfeição e a sua plenitude de poder. Ele é totalmente poderoso. E ele mesmo disse: todo poder me foi dado, no céu e na terra. Mas ele só diz isso depois que ele morreu e ressuscitou. Porque antes dele morrer e ressuscitar, ele estava limitado. Ontem nós falamos da kenosis, do esvaziamento, do Deus localizado, do Deus que, quando Jesus, eu falei assim, quando Jesus estava na Galiléia, ele não estava na Judéia. E tinha coisas que ele dizia: eu só posso fazer aquilo que o Pai me disser para fazer. Eu só posso falar aquilo que o Pai me falar que eu possa falar. Ele era totalmente Deus e totalmente homem, mas totalmente contido, esvaziado, dependente inteiramente do Pai. E esse é o modelo que ele quer para nós. Mas aqui indica que ele tinha todo o poder. Esses 7 chifres. O número 7 no livro de Apocalipse, ele aparece 21 vezes em certos conjuntos. 7 conjuntos de 7 significam o juízo, hein? 7 conjuntos de 7. 7 vezes, 7 vezes aparece conjuntos de 7 para o juízo de Deus. 7 vezes aparece o número 7 para mostrar a redenção de Deus. E 7 vezes aparece o número 7 representando o governo de Deus. O juízo, a redenção e o governo. O número 7 é o número da perfeição, o número completo. O número que não foi aleatório. Os números bíblicos não são aleatórios. Não vieram da cabeça do escritor. Vieram da revelação do Espírito Santo.
E ele apresenta aqui estes 7 chifres como sendo o poder absoluto, perfeito e a plenitude deste poder de Cristo. E hoje você e eu contamos com este poder na nossa vida. Se eu tivesse numa igreja de gente que cresce, eu ia dar um amém absoluto. Mas há uma turma aqui de incrédulos que não sabe o que é isso. Todo o poder está nas mãos de Cristo. Amém. Uau, acordou, povo? O poder não está nas mãos de Alexandre. Ele é um preposto de realização do poder de Cristo sobre o mundo. Mas o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Quando eu falei Alexandre, você não estou falando de Alexandre o Magno. Eu estou falando de Alexandre o Maligno. John MacArthur, esse homem que tem apanhado lá na Califórnia, que o mundo caótico, o mundo como nós estamos vivendo nesse tempo, tem batido nele. No tempo da Covid, quando todo mundo estava aí sofrendo e preso, e as pressões dos governos contra fechar a igreja, o MacArthur dizia, eu não vou fechar. E ele enfrentou aquela turma toda, confiante, a igreja de Cristo, e ele vai triunfar. Ele diz que os 7 chifres representam o poder absoluto de Cristo para reinar e executar os juízos de Deus na história. Deus levanta reis maus para ser instrumentos nas suas mãos, como Nabucodonosor, que foi chamado meu servo, como Dario, como Ciro, como como Alexandre o Grande, como todos os Césares. Ainda que eles estivessem realizando obras malignas, eles estavam autorizados pelo poder do Altíssimo. Não existe nada que não pertença neste universo ao governo de Cristo. Ele também tem 7 olhos. Isto fala da plenitude da sabedoria e onisciência de Cristo. Antes da sua partida, ele disse, quando perguntaram qual é o tempo da restauração de Israel, ele chegou a dizer, este dia e hora nem o filho sabe, porque ele estava limitado. Mas agora ele tem toda a sabedoria e onisciência. Os olhos simbolizam visão, conhecimento e discernimento. Os 7 olhos do Cordeiro indicam que ele possui perfeita sabedoria e onisciência. Qualquer um de nós pode chegar diante dele, usufruindo dos benefícios do Calvário e da ressurreição, e dizer, Senhor, o que eu devo fazer? E eu vou esperar no Senhor. E não tomar iniciativa de fazer uma coisa por conta própria. Porque isso é que traz as tragédias. Nós precisamos depender dele, porque ele sabe todas as coisas. Isso significa que Cristo vê todas as coisas e conhece tudo com perfeita clareza.
Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, 13. O que diz? Em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo. Para onde eu me irei da sua face? Eu acho que eu falei isso aqui, mas há um tempo atrás. Teve um moço que me procurou, que ele tinha problemas com pornografia. Ele disse, pastor, o que eu faço? Eu sou viciado em pornografia. E eu não sei o que eu faço. Eu disse, bem, já começou a cura aqui. Você confessou. Já começou o trabalho. Porque enquanto você vive com a pornografia escondida na sua mente, você vai sofrer as consequências disso. Não adianta você esconder, porque ele sabe. Ele sabe tudo o que você faz. Agora você vai convidar Jesus para assistir a pornografia com você. O senhor está ficando louco? Eu disse, há muito tempo que eu sou louco. Porque o evangelho é loucura. Mas é o poder de Deus. Se ele sabe de tudo, e a Bíblia está dizendo aí que não há nada oculto, eu sugiro você, na hora que ele for ligar a televisão ou o celular para assistir a pornografia, você dizer assim, Jesus, o Senhor sabe que eu sou fraco, que eu não tenho capacidade, eu não tenho poder para vencer o pecado, mas eu sei que o Senhor já venceu. E eu recorro a Ti, eu confesso a Ti, e eu recorro a Ti. Vem assistir comigo este filme. Eu quero ter a consciência de que o Senhor está assistindo comigo. Ele não foi ao segundo filme. E foi embora. Porque eu vivo na presença de Jesus. Eu não posso ir a certos lugares. Porque são espúrios, são indignos. Mas eu não vou porque lá o Senhor não quer que eu vá. Mas se Ele me quiser que eu vá, eu vou. Eu conto a história de uma senhora cuja filha, uma escultura de deusa grega, uma coisa das mais lindas, se dedicou a shows de striptease numa boate, ou nas boates, para poder ganhar dinheiro. A sua mãe, uma mulher piedosa, uma costureira, ela começou a procurar reunião de oração. E ela viajava de bairro em bairro na cidade. Quando sabia que lá tinha uma reunião de oração, ela ia lá. E chegava lá, ela se debulhava em choros e contava a história da filha. E expunha toda a dor da sua alma. E todo mundo ficava com aquela comoção e orava por ela. E ela passava outro dia, ia no outra, e ela ficou assim andando em reunião de oração, até que um dia ela foi numa reunião e a pessoa que estava liderando disse, vocês sabem por que vocês não recebem
o que vocês colocam nas mãos de Deus? Porque vocês não creem e não põem na mão de Deus. E ele citou aquele versículo que todos nós sabemos. Entrega a tua jornada, o teu caminho, a tua caminhada ao Senhor. Confia nele. E o texto hebraico é mais sucinto, que não é tudo, não. Diz, e ele fará. Ele fará até a entrega e até a confiança. É ele que vai operar em nós. Você entrega. E a pessoa diz assim, quando você entrega, você sai de férias. Você vai para as Bahamas. Você vai passear. Porque enquanto você não entregar, ele está grudado em você e para onde você vai entrar o problema. Agora, quando você entrega, você vai embora e o negócio fica leve. E ela disse, meu Deus, faz tanto tempo que eu estou correndo de lugar para lugar e eu nunca entreguei minha filha. Mas hoje, ó, Senhor, ela não é mais minha filha. Ela é tua. De hoje em diante eu não vou mais orar por ela. E ela não tinha nenhum instrumento para tocar. O único instrumento que tinha lá na casa dela era um pandeiro. E ela apanhou o pandeiro e começou, Jesus maravilhoso, minha filha não é mais minha, é só tua, Jesus maravilhoso. E dançou e cantou e fez a música de Davi para ela, fez um salmo, louvou a Deus, pegou na costura, foi costurar, foi até tantas horas e dormiu. Lá por volta das 5 horas. Quem é? Mãe, abre a porta, mãe, abre a porta, mãe. O que foi, minha filha? O que aconteceu? Mãe, eu estava lá na boate dançando, mãe, eu estava lá. Entrou um moço e sentou na primeira mesa. Ele sentou de cabeça baixa. E eu estava fazendo um espetáculo nua, e eu subi na mesa e ele não levantava a cabeça. E eu dancei, e eu esperneei, e ele não levantava a cabeça. Mãe, o que esse moço está fazendo aqui? Aí eu voltei lá para o camarim, me vesti, sentei na mesa e disse, cara, o que você veio fazer aqui? Ele disse, eu não sei. Eu estava passando aí na rua, e o Senhor disse, entra e senta na primeira mesa. Ele disse, Senhor, tu sabes que eu nunca entrei num lugar desse. Ele disse, mas eu entro quando eu tenho que buscar alguém. Entra e senta lá. E a moça disse, quem te disse isso? O Senhor Jesus Cristo. E ele começa a falar de Jesus para ela. E ali dentro da boate, aquela moça rendeu-se a Jesus Cristo. A pobre mãe vivia correndo para cima e para baixo em reunião de oração, mas nunca tinha entregue. E é isso, o vício de reunião de oração. Reunião de oração é uma bênção, mas tem gente que é viciada e sempre com autocomiseração, chega lá e conta. Botando as tripas para fora. A dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, se no rosto se estampasse, aí eu tenho que mostrar, vai para lá da catemba rajada a criatura. Você sabe onde fica isso? É o lugar onde o capeta vive. Não é lugar para filho de Deus. Nós temos um Cristo Todo-Poderoso, que vê tudo, que sabe de tudo. E eu preciso ter consciência deste fato. Eu preciso saber que Ele sabe.
O menino disse para mim assim: pastor, foi tão bom ouvir isso, sabe? Outro dia eu estive num lugar sujo, e eu cheguei e disse: Senhor, eu fui lá. Ele disse: eu sei que você foi, e eu estava lá com você. Eu não te largo, você é meu. Quando ele disse isso, você é meu, eu disse: meu Deus, o Senhor esteve lá. E disse: estive com você, eu não te deixo, você é meu. Eu te comprei com meu sangue. E eu não quero que você vá lá, mas eu quero que você decida por você, dependendo de mim. Não somos nós os pastores que temos que colocar cabresto na vida de vocês. É o Espírito Santo que tem que tirar você do cabresto do diabo, dos laços do inimigo, para que nós vivamos na dependência dele. Os olhos dele vê tudo. Isso significa que Cristo vê todas as coisas, conhece tudo com perfeita clareza. Eu vou enganar esse cara? Quando? Nunca. Charles Spurgeon, que é um daqueles que a gente se delicia nele, ele disse: nada escapa à visão do Cordeiro. Sua sabedoria é infinita, e ele julga retamente todas as coisas, e ele restaura totalmente aqueles que por ele se chegam ao Pai. Depois ele fala dos 7 Espíritos, a plenitude do Espírito Santo. 7 Espíritos de Deus mencionados aqui remetem à expressão encontrada em Apocalipse 1:4. Vamos ver o Apocalipse 1:4. Ah, meu pai, se eu cresce nisso. Se eu cresci nisso. Eu me lembro da menininha de 8 anos, no avivamento de Keswick, na Inglaterra. Ela foi dar um testemunho para um auditório de 20 mil pessoas. Havia um avivamento. Olha, aliás, tem livro dele aqui, Evan Hopkins. Nós trouxemos alguns livros de autores que vale a pena ser lido. Não é dessa turma de hoje, não. Esses picaretas que querem ganhar dinheiro, mas daqueles que querem revelar Jesus Cristo. Naquele avivamento de Evan Hopkins, até o tradutor está ali sentado, o irmão Dorival. É uma preciosidade esse homem. Aliás, eu vou contar a história dele. Eu sou contador de história, não sou pregador. Evan Hopkins era filho de um engenheiro na Colômbia. Ele era um inglês, mas... e ele foi estudar engenharia na Inglaterra. Era um homem ateu, agnóstico, e ele foi fazer um mestrado na Austrália. E chegou lá, ele estava fazendo suas pesquisas na beira do mar, e encontrou um guarda florestal que pregou Jesus para ele. E os dois se ajoelharam na praia, e ele recebeu Jesus como seu Salvador. Você viu que eu disse a palavra recebeu, e não aceitou. Que quem nos aceitou foi ele. Nós recebemos. Esse negócio aí foi inventado por Charles Finney, no século XIX. Aí ele recebeu Jesus ali e creu no Senhor. E só que o guarda florestal tinha recebido Jesus no dia anterior.
O pregador dele creu um dia antes e já transmitiu, que saiu da casca do ovo já pregando. E Hopkins se tornou um dos grandes avivalistas no final do século XIX e no século XX. E tinha aquele movimento enorme, aquela gente que vinha lá para o país de Gales. E a menininha veio à frente para dar testemunho e disse assim: meus irmãos, de quando em quando o inimigo bate na minha porta. E ele vem, eu abro a porta e ele começa a fazer a acusação. Sabe o que eu faço? Eu digo para ele: meu irmão mais velho já pagou a conta, vai cobrar dele. Olha a simplicidade, mas a profundidade. Porque pelo seu sangue ele pagou os nossos pecados. Quanto dívida de pecado eu tenho mais? Nenhuma. E aí ele sai correndo e eu fecho a porta na cara dele. Ah, pastor, vem aqui orar comigo que eu estou... Vai olhar para Jesus que você vai encontrar descanso. Deixa eu contar mais uma história. Um advogado aqui do estado de São Paulo, ele veio fazer uma precatória numa outra cidade. E quando ele desceu do ônibus, ele percebeu que tinha um menino que vinha carregando uma mala grande, um menino de uns 10 anos, e ele vinha com uma mala trocando as pernas. Ele olhou para o menino e riu. Achou graça. O menino ia torcendo todo e ele logo encostou no hotel para fazer o check-in. Quando ele estava fazendo o check-in, ele ouviu uma voz que diz assim: todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. E ele disse: meu Deus, eu podia ter ajudado aquele menino. Saiu atrás do menino. E procura o menino, e o menino evaporou-se. Ele voltou, fez o check-in, mas a voz não saiu mais. Essa voz começou a persegui-lo. Todas as vezes que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Senhor, por que eu fui fazer isso? E ele entrou, e a coisa, fez a precatória, voltou para a sua cidade, e aquela voz continuou. Ele foi conversar com o pastor. Chegou lá, contou o pastor. O pastor disse: ah, meu irmão, eu não sei se foi o Espírito Santo, mas aquilo está me... Ah, meu irmão, não tem problema, vamos orar. E faz aquela oração mecânica, como eu costumo fazer. E a coisa, e o negócio não melhorava. Passados uns meses, ele teve uma reunião de alguns pastores lá naquela cidade. Ele foi nesses pastores, ungiram o rapaz, fizeram de tudo e aquela voz não saía. E esse moço foi ficando perturbado e foi para o psiquiatra. E do psiquiatra foi para o hospital psiquiátrico e fez sonoterapia e fez trabalho, e aquela voz não desaparecia, e aquela culpa e aquela coisa. E esse homem ficou desesperado 1 ano, 2 anos, 3 anos em tratamento, até que chegou um pastor lá na cidade dele, e ele foi contar a história para o pastor, e o pastor disse assim: ô meu irmão, quando você estava lá assinando o check-in lá do hotel, que veio aquela voz, você teve consciência de que você pecou? Ele disse: certamente que eu cometi um pecado. E quando você saiu para procurar o menino, se você achasse o menino e carregasse a mala dele, você despecaria?
Olha a sabedoria desse homem. Se você achasse o menino e pegasse a mala, você estaria isento do pecado? Você iria ter um despecado? E ele disse: meu Deus, o meu problema é esse. Eu quero resolver o pecado e não voltar-me para Jesus. O sangue dele foi que me perdoou de todo o pecado. E esse homem ganhou uma experiência tão grande. Mais tarde, acho que uns 3 meses, ele foi à cidade do pastor, daquele pastor, e o pastor disse: não, você vai pregar hoje na igreja. E esse pastor me contou a seguinte história: a maior mensagem que eu já vi do sangue de Jesus foi feita por aquele advogado, porque ele viveu durante 3 anos o peso da culpa, e ele tentando se desculpar e não recorrendo àquele que nos perdoou totalmente dos nossos pecados. Nós temos um Cristo que tem, pelo seu Espírito, capacidade de nos libertar tudo. Deus mencionado aqui, os 7 Espíritos de Deus, não significa que sejam 7 Espíritos, mas são manifestações do Espírito, como estão lá em Isaías capítulo 11. Depois você lê, anota para ler. Isaías capítulo 11, aí 1 e 2 e 3, você vai ver os 7 Espíritos do Senhor, de sabedoria, de conhecimento, etc. Significa que o Espírito Santo, ele é pleno em todas as áreas. Ele sabe de todas as coisas. Então, esses 7 chifres, os 7 olhos e os 7 espíritos enfatizam a soberania, a onisciência e a plenitude do poder de Cristo Jesus, que pode salvar totalmente aqueles que chegam a Deus por Ele. Agora, eu queria pegar um pouquinho, eu ainda tenho um tempo, em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Paulo foi um dos homens mais perversos. Ele era um assassino. Eu tive fazendo um estudo com um irmão mais competente. Eu cheguei a uma conclusão que Paulo tinha um traço de psicopata. Não ao exagero, porque a psicopatia tem várias escalas. Mas ele era uma pessoa tremenda. Eu vou dar só um pouquinho do pano de fundo. Depois que ele recebeu aquelas cartas, depois da morte de Estevão, onde ele participou, e ele recebeu a carta para levar à prisão os cristãos de Damasco, e que ele teve aquela experiência no caminho de Damasco, e os seus olhos agora são abertos, lá na casa de Ananias, ele é batizado, e ele começa a pregar em Damasco. Mas vieram as perseguições e puseram ele num cesto, jogaram ele para baixo e ele foi embora e sumiu Paulo. Ele ficou 3 anos sumido. Ninguém sabia onde é que ele estava. E depois ele vai escrever a carta aos Gálatas dizendo que ali ele foi para o deserto da Arábia. E eu tenho uma questão pessoal minha, né? Assim como Jesus ficou 3 anos com os discípulos, discipulando os discípulos em carne, ele ficou 3 anos discipulando Paulo, ensinando Paulo. Porque Paulo é o substituto de Judas, não é Matias. Matias não foi escolhido pelo Senhor, foi escolhido pelos discípulos por um método bem antigo de Israel. Agora Paulo foi escolhido pelo Senhor. E ele botou Paulo lá. E Paulo
depois que ele ficou naqueles 3 anos, ele vem para Jerusalém e fica 15 dias em Jerusalém com os apóstolos gostaram dele, alguns deram a destra da comunhão, mas a turma não queria aceitar ele, não. E sabe por quê? Que eu acho que ele ainda estava muito cheio de si. E ele some outra vez. Quantos anos Saulo ficou sumido? 3 lá e mais 10 ou 9 na Turquia, em Tarso. É cerca de 11 a 12 anos que Saulo ficou fora do que a gente chamaria das missões, até que Barnabé fosse buscar. Sendo desconstruído, sendo desmontado. E ninguém interpreta mais o sacrifício de Cristo do que Paulo. Ninguém. Nem Pedro, nem João, nem Tiago. Ele faz uma descrição. Por isso eu quero ler esse texto com os irmãos, que eu acho aqui fundamental. É uma igreja que ele nunca esteve. Ele nunca esteve em Colossos. Mas ele vai dizer alguma coisa extraordinária. Ele disse aqui, como é? Tenha cuidado para que ninguém se escravize por meio de filosofias e concupiscências enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Ele chama a atenção daquela igreja e diz assim, preste atenção, tenham cuidado. Tenham cuidado que ninguém vos engane. A NVI diz, que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas. Se vocês estão me ouvindo pregar aqui agora, vocês não têm que ficar no que eu estou pregando, mas sim no que eu estou dizendo da palavra de Deus, se é isso mesmo. Vocês têm que ser bereanos e conferir com a palavra de Deus. Eu sou sujeito a erro. Todos nós somos sujeitos a erro. E ele diz, ninguém vos escravize com tradições humanas, com princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo, mas não segundo Cristo. Versículo 9. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Aí ele vai dar tudo de Deus está em Cristo. Cristo é pleno. Verso 10. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Olha agora o que ele vai virar para nós. Ele tem toda a plenitude da divindade e vocês estão plenos nele. E como é que eu entrei nele? Eu não estava nele. Eu nasci filho de Adão. E como é que eu pude estar nele? Porque ele diz, vocês estão plenos. Vocês não estão... Essa plenitude é aquela mesma do 7 e do 7. A plenitude de tudo. Vocês estão plenos nele. Como é que eu entrei nele? Primeiro porque o Pai me levou a ele. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eu não lançarei fora. Começa com o Pai. Depois, ele disse, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso significando de que gênero de morte havia de morrer. Quando ele morreu, ele atraiu todos o que o Pai deu para ele. Se o Pai deu você a Jesus, Jesus atraiu você na cruz, ainda que você tenha nascido em 1960, 70,
76. Ainda que você tenha nascido em 1976, aquele que sabe de tudo, que conhece tudo, que é onisciente, que antes da fundação do mundo sabia de tudo, ele lhe atraiu a ele. Para quê? Para você morrer juntamente com ele. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Eu morri em Cristo lá na cruz do Calvário. Mas eu nasci em 1945. Agora, no dia 9 de fevereiro, eu fiz 80 anos. E estou em forma igual Caleb. Caleb, aos 80, tinha força de 40. E eu ainda estou assim. Pela graça de Deus. Mas eu fui colocado em Cristo. Para morrer em Cristo e ressuscitar com Cristo. É esse o evangelho simples. E é esse o evangelho da plenitude. Vocês estão plenos nele. Cheios dele. Cristo é o tudo que eu preciso. Vamos lá para o versículo 11. Por ele... Vocês também foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O judeu tinha a preocupação de cortar o prepúcio do macho, a circuncisão externa, uma circuncisão aparente para ligar aquela criança à nação, ao povo judeu. Mas Paulo está aqui fazendo uma postura contrária. Vocês foram circuncidados. Ele quer dizer, olha, nós não somos judeus como vocês, e ele era judeu, ele está falando, mas vocês, gentios, foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, para matar o corpo da carne. Lá em Romanos 6, ele diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para quê? Para quê? O corpo do pecado seja destruído. Esse corpo do pecado é o corpo do homem velho. Ele foi crucificado com Cristo. Ainda que eu ainda tenha uma carne, uma natureza terrena caída, sujeita ao pecado, eu não tenho mais o velho homem servo do pecado. Eu tenho uma natureza terrena que está sujeita ao pecado. E aí é o trabalho da santificação. Mas na salvação o meu velho homem foi crucificado. E nós fomos circuncidados juntamente por meio de Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Você sabe o que é despojo? Alguém tem noção? Tem? Me ajuda. O que é despojo? O que é roubar? O que é roubar? É mais ou menos. O que é furtar? Tirar o que não é seu. Furtar. E o que é roubar? Usando de violência. Eu furto. Você viu os óculos dele lá? Isso aqui é um furto. Agora eu meto uma arma na sua cabeça. Me dá aqui. Eu vou tomar uma cervejinha. Isso aí é roubo. E despojar? O que é despojar? Tem uma menina lá de Sertanópolis. Linda, 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 linda. Ela foi para uma festa em Ourinhos.
de uma boda de ouro de um casal. Os pais não puderam ir e ela foi representando, e ela foi toda vestida com roupas caras, com vison, com coisas, joias preciosas. E ela entrou no fundo de um caminhão entre Assis e Ourinhos e ela morreu. E o meu amigo que foi fazer o reconhecimento do corpo, chegou lá, ela estava deitada no asfalto, coberta de jornais, e ele levantou e ela estava despojada. Tiraram até a calcinha e o sutiã dela. Era tudo coisa fina. Despojar é tirar do morto. É tirar do morto, despojo de guerra. E ele usa aqui a expressão que é o despojar. Tirar do morto que morreu com Cristo os velhos feitos, as lembranças, os traumas do tempo em que nós não tínhamos sido aceitos por Jesus Cristo. Verso 11, 12. Quanto tem de água aqui nesse sepultamento? Quanto tem de água nesse batismo aqui? Se você me disser quanto tem, eu vou dizer se é presbiteriano ou se é batista. Quanto tem de água aqui nesse batismo? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando o soldado romano deu a última estocada em Jesus, saiu dele o que tinha ficado de sangue e de água. Não tinha uma gota mais de sangue nem de água nele. Ele estava totalmente anêmico. E foi quando nós fomos batizados. Nós fomos incluídos nele. Nós fomos imersos nele. Você vai voltar para o 12 aí, depois, mas vamos para Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Você vai me pegar um favor? Eu sei que você tem aí. Procura a ARA, a versão, a revista atualizada ARA, e coloca essa aí, essa daí. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, volta para o 3, por favor. 3. Eu estou botando trabalho para vocês, mas é bom. Ou porventura ignorais. Presta atenção nesse versículo aqui. Esta palavra em que aparece aqui, no grego, existe duas preposições que são traduzidas como em. Uma é en, que é em. Meu iPad, meu iPhone está em púlpito, está no púlpito, em aqui. Minha chave está em meu bolso. Está no meu bolso. Quando é dentro de,
é eis. Quando é em cima de, é em. E aqui é eis e não en. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados para dentro, és Christos Jesus, para dentro de Cristo Jesus, para dentro dele, fomos batizados na sua morte. Fomos incluídos. O que é batismo? Quantas pessoas aqui sabem fazer picles? Uau! Uau! Cadê as mulheres que sabem fazer picles? Ali temos! Temos alguns que sabem fazer picles. A palavra batismo vem desta expressão do picles em grego. Como é que se faz picles? Você pega o... Não, você pega o objeto do picles, é o vinagre, o principal, é o vinagre. E você pega o vinagre e põe os temperos que você quer, o sal, se você quiser colocar orégano, você coloca. Alguém pode me ajudar a fazer um picles aqui rápido? Põe o quê? Alho, pimenta, dentro daquele ali. Depois você pega o pepino, a cenoura, o pimentão, e o que você faz? Batiza. Batizimos. Você enfia dentro. E o que acontece com o pepino? Ele é embebido do vinagre. Ele entra nele o vinagre. Entra nele os temperos. E você deixa curtindo e depois se delicia. Aquela maravilha, um bom picles, ele dá um sabor na comida de primeira. Está errado o meu modo de fazer picles? Está certo? Muito bem, é assim que aconteceu com Cristo. A minha camisa é verde. Um verde abacate. Mas eu estou cansado dela. Eu agora quero um azul celeste. O que eu faço? Eu pego uma tina, uma vasilha, eu ponho a água, eu ponho a tinta que eu quero e eu batizimos. Depois eu tiro e ponho para secar e ela está batizada. Isso que é a palavra batismo. Por isso que... E não tinha água na morte de Jesus. Não tinha mais o sangue. Fomos batizados na sua morte. No momento em que ele gritou no Calvário. Tetelestai. Está cumprido, está pago. Nós fomos batizados nele, pelo Pai. Ganhamos a morte dele. E na ressurreição, quando ele ressuscitou, ele nos deu a vida dele, para que nós vivamos dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, coisa mais linda! Para salvar um traste como eu, só um Deus Todo-Poderoso podia fazer isso. Vamos voltar lá para o 12, de Colossenses capítulo 2. E tendo...
Aqui, meus irmãos, volta o 11 de novo e o 12, vamos seguir o 11 e o 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele na morte, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus não ressuscitou. Jesus foi ressuscitado. O trabalho dele terminou na cruz. A ressurreição é um trabalho do Pai e do Espírito Santo. E nós estamos nele. Agora vamos ler o 13. Vós outros, que estáveis mortos pelos vossos transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ah, meu irmão, ele perdoou, mas eu não me perdoo. Você sabe que eu ouvi isso? Eu não me perdoo. Eu digo, sai daí, Jó. Deus vai ter que te dar umas cacetadas boas para você chegar ao fim de você mesmo e dizer, eu só te conhecia de ouvir dizer. Ele nos perdoou totalmente dos nossos delitos. E o versículo 14. Que deu o escrito da dívida, a menininha. Meu irmão mais velho pagou a conta. Que deu o escrito da dívida? Não tem. Mas, Glênio, quer dizer que eu não peco mais? Peca. A sua carne, a sua natureza terrena continua aí. Por isso Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, lascívia, a idolatria, a avareza, que é idolatria. Todo avarento é idólatra. O avarento adora o dinheiro. Ele tem que fazer morrer. Mas ele encravou na cruz. Agora vamos chegar no fim, o verso 15. Ó. Queridos, eu às vezes sou intrometido demais. Mas é um hino tão lindo, um cântico tão lindo, aquele salmo, mas ele diz que nos ajuda contra o inimigo. Eu não vou lutar contra o inimigo, porque eu não tenho força. Que já venceu por nós o inimigo. Dá uma olhada nisso com carinho. Ele venceu. O inimigo não tem mais poder sobre a minha vida, porque Cristo vive em mim. Ele pode me tentar, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não pode me tomar, porque Cristo já venceu Satanás e as hostes do mal. Então, dá uma pensadinha se dá para mudar. Eu já mudei lá na nossa comunidade, que já venceu por nós o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e agradecemos. Acabou? O que diz?
Qual é o corpo que é de Cristo? Hein? Não sou o seu, não. É a igreja. A igreja, a linda igreja de Cristo. É o Apocalipse sendo descrito aqui por Paulo, da obra do Cordeiro sofrido, do Cordeiro ferido. Você sabe que eu, quando olhei aquele texto, que ele olhou para o altar e viu do lado do Pai o Cordeiro como tendo sido ferido, eu olhei e vi meu retrato. O meu retrato é do Cordeiro ferido. Eu estava junto com ele. Eu fazia parte daquele pacote. Eu era parte dele. E eu me alegrei dizendo: Senhor, como é que o Senhor teve coragem de me unir a ti? E diz: porque eu amei de tal maneira você. O Pai dizendo que eu dei meu Filho unigênito para que você tivesse nele toda a libertação da sua vida. Queridos, leiam Apocalipse. Babem em Apocalipse. Quando você encontrar esses símbolos, 7 cabeças, tal, lembre-se que está falando de perfeição aqui na terra. Quando vocês, a partir do capítulo, existe no capítulo 13, mas a partir do capítulo 17 para frente, e simplesmente do 20 em diante, você vai ter a grandeza do número 12. O número 12, o número 7 aparece 21 vezes, o número 12 aparece 12 vezes. Não é à toa que está lá. E ali está falando da grandeza espetacular de Deus. Só mais uma coisinha para entender. Gênesis 1 e 2. Aqui é o L. Oh, coisa, estou fazendo uma crítica sem necessidade, né? Gênesis 1 e 2 não tem diabo. Apocalipse 21 e 22 não tem diabo. O diabo entra em Gênesis 3 e sai em Apocalipse 20. Ele entrou no jardim como serpente e é destruído como dragão. Como é que ele se tornou de serpente a dragão? Alimentando-se do pó da terra. Quem é pó da terra? Qual foi o único ser que foi feito do pó da terra? Ele entrou lá e Deus castigou ele, castigou a serpente e disse: comerás pó todos os dias da tua vida. Ele entrou lá como serpente e sai aqui como dragão. Esse crescimento dele no poder que estamos vivendo hoje, que os nossas irmãs que vieram de Curitiba não conseguiram dormir no hotel em que nós estamos hospedados. Eu vou contar isso aqui, porque eu acho que o pastor vai também trabalhar nesse sentido. Lá em Londrina, nós estamos sendo punidos nas igrejas se o som sai. Não é só o som interno que é importante, mas se o som sai e faz mal aos vizinhos, vem a turma dos decibéis medindo e proíbem e punem e multam as igrejas. E as igrejas estão sendo levadas a fazer um trabalho de acústica, tanto interna quanto externa, para não sair o barulho, para não mexer com o vizinho que está do lado, porque nós também temos que cuidar do vizinho. E os nossos irmãos aqui, estou vendo ali minha irmã bocejando, porque não dormiram essa noite com aquela casa que está lá, e a senhora que é amiga da prefeita, conversa com ela para levantar.
suspender o alvará e mandar eles fazerem uma coisa. Aí você vê como quem está de fora sai brigando, né? E vai embora. Mas o barulho que faz, as coisas malignas que destroem as pessoas, não é? E adoece. Aquele barulho que até o inferno fica em suspense, né? Nem ele gosta. O diabo não gosta muito de barulho, não. Ele bota nos outros, mas para ele não. Mas, queridos, o que eu quero dizer, eu estava onde? Terminando. Como é que ele diz? É isso que eu queria dizer. É nesse comendo gente. Vocês assistiram? Eu acho que os meninos sabem. Aquele filme Monstros S.A. Monstros S.A. Não é? Aquele filme? Como é que as crianças, como é que eles se alimentavam? Como é que os monstros se alimentavam? Com medo. Botando medo. Assustava a criança ficava com medo e ele chupava a energia das crianças. Eu não vou falar que hoje eles fazem isso com crianças, mas eu só vou deixar assim. Adrenocromo. Guardou? Vai pesquisar. Adrenocromo. O que é isso? Guarda, anote e vai pesquisar. Adrenocromo. Pesquise para saber o que se faz com criança hoje. E o que se faz com igreja. E o que se faz criando medo para a serpente se alimentar. Porque no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quem fez isso foi o Cordeiro, e o Cordeiro nos liberta. Desculpa o tempo que eu gastei, foi muito tempo. 1h, 11 minutos e 8 segundos. Mas eu tenho certeza que era preciso dizer algumas coisas para que o coração de vocês encontre descanso no Cordeiro. Vocês verem, olharem para ali, para aquele trono, e saber que o Senhor Jesus, que vai ter para sempre as marcas dos cravos nas suas mãos. E eu fui o responsável por aquela morte. Aquela morte foi por minha causa. Que Deus nos dê graça de ganharmos a revelação da sublimidade do nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Não há nenhum detalhe que não tenha sido colocado pelo Teu Espírito para a nossa edificação. E eu tenho certeza de que Tu tens falado para a glória do Teu Filho Jesus. É no nome dele que eu agradeço. Amém.